Olá, meu nome é Daniel Terra, eu sou aluno da FATEC-TU no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E eu vou falar para vocês um pouco sobre as ferramentas e a metodologia que nós vamos utilizar para a criação do novo site da FATEC-TU. Começando pelo Dropbox. Dropbox é um serviço onde você tem uma espécie de HD virtual nas nuvens. Eu utilizo esse HD e compartilho esse HD com as outras pessoas do projeto para nós guardarmos os arquivos do próprio site conforme nós formos desenvolvendo. Então todo o HTML, PHP, JavaScript, CSS, tudo vai ficar nesse Dropbox. Então você está trabalhando na sua casa, você pode enviar esses arquivos, colocar lá esses arquivos no Dropbox, é extremamente simples de utilizar, você pode instalar isso no seu Windows aí, no seu computador, e você é só arrastar os arquivos para dentro da pasta e pronto. Fez alguma alteração? Automaticamente ele já atualiza lá no servidor e eu recebo essa cópia na hora. Então é extremamente prático e nós vamos utilizar como repositório de arquivos aí para os arquivos do site. A outra ferramenta é o do.com. O do.com é um site, é uma aplicação web e o objetivo dele é fazer a organização das tarefas. Então é a partir dessa ferramenta que você vai saber quais as tarefas que você tem que fazer e nós vamos nos comunicar sobre essas tarefas, tirar as dúvidas e eu vou te ajudar conforme eu puder, em cima dessa ferramenta. Você vai comentar lá na sua tarefa, que nem está escrito aqui embaixo no description, você vai lá e escreve o que você fez, o que você está com problema, como é que está. Então toda a comunicação referente à tarefa vai acontecer pelo do.com. E documentos do projeto, como o documento de requisitos de software, ele vai ficar também no do.com. Então você tem essa aba aqui chamada Attachments, que é onde ficam os arquivos que foram anexados ao projeto. E é possível também anexar arquivos para cada tarefa, se for necessário, uma documentação a mais, uma imagem, sei lá. Qualquer coisa que seja relativa àquela tarefa é aqui que nós vamos colocar, tá? E a outra ferramenta é o próprio Facebook. Nós temos já um grupo criado, o grupo Projeto Novo Site da FATEC-TU, e é nele que nós vamos nos comunicar de uma forma geral, não sobre as tarefas, tá? É importante deixar claro que falar sobre tarefa é para utilizar o do, porque já fica dentro do contexto da tarefa. Agora, uma comunicação mais geral, nós vamos utilizar o próprio Facebook. Então nós temos o mural do próprio grupo, que é para quando você precisa falar algo para todo mundo que está dentro do projeto. Por exemplo, quando terminarem as sprints do projeto, eu já vou explicar melhor como é que funciona essa questão de sprint e metodologia Scrum, logo mais. Eu tenho que emitir um relatório para vocês, todos, falando como é que está o projeto no âmbito de visão geral, né? De tudo que nós precisamos fazer, quanto que já foi feito, o que falta ser feito. Então, esse tipo de comunicação que precisa ser feita para todos, nós vamos utilizar esse grupo do Facebook. E claro, comunicação entre os membros pode ser feita aqui também e mensagem direta para as pessoas. Então, esse é o nosso ponto de encontro de comunicação, esse grupo do Facebook. Agora, falando um pouco sobre metodologia de trabalho. Nós vamos utilizar um Scrum, metodologia Scrum, só que nós vamos adaptar esse Scrum para uma realidade de trabalho não presencial. A ideia desse projeto é que você consiga trabalhar de casa sem a necessidade de estar presente na faculdade, porque eu sei que é difícil ter a disponibilidade de tempo. E de casa é mais fácil. Você pega um minutinho aqui que sobrou, um minutinho ali, e você consegue desenvolver de casa e assim a coisa vai. Então, como é que nós adaptamos esse Scrum? O Scrum, esse Scrum adaptado nosso, ele tem 3 itens: os documentos, as pessoas e a comunicação. Nos documentos, ele começa com o documento de requisitos de software. Esse documento de requisitos de software, o objetivo dele é definir de forma clara quais são o que esse software vai fazer, o que esse software precisa ter. Então é a definição dele propriamente dita. O que é esse software? O que nós vamos fazer? É esse documento de requisitos de software. Nele você vai ter a descrição detalhada para cada requisito. Como por exemplo o que está aqui na tela, o cadastrar funcionário e cadastrar aluno.
onde eu digo quem vai acessar, né, qual é o ator que está acessando, a prioridade da tarefa, a descrição da tarefa, os dados de entrada e etc. Isso ainda vai ficar muito mais detalhado. Que é a partir desse documento que você vai desenvolver as suas páginas e os requisitos que forem sendo passados para vocês. O outro documento é o Product Backlog. A partir desses requisitos que nós definimos no documento anterior, eu vou criar essa planilha que é onde eu vou controlar de uma forma mais abrangente o que está sendo feito, o que precisa ser feito. É aqui que eu tenho a visão geral do projeto. E o outro documento é o próprio do.com, onde nós vamos colocar as tarefas e organizar as tarefas. Depois dos documentos nós temos as pessoas. No nosso Scrum adaptado e no Scrum ele tem 3 papéis. O Scrum Master, que é uma espécie de gerente de projeto, que é o papel que eu vou assumir nesse projeto, que a ideia dele é ajudar o time a realizar seu trabalho da melhor maneira possível. Então, quando o time tiver um problema ou quando for necessário conversar com o cliente e o time, fazer essa ponte para que tudo funcione e a cada membro desse time consiga trabalhar de forma satisfatória. O Product Owner, que é como se fosse o cliente, representa o cliente, quem vai assumir esse papel nesse projeto é o Henrique Sbroco, e ele é quem faz o papel do cliente, que é o dono do produto, para saber se realmente aquilo que nós estamos fazendo está de acordo com o que é necessário para a FATEC. E o time propriamente dito, que são vocês, que vão desenvolver todas as funcionalidades desse novo site. E o último item, que é a questão de comunicação, é basicamente essas 2 coisas. A primeira, um relatório diário. Você vai estar desenvolvendo a sua tarefa. É importante que todos os dias, depois que você desenvolver a sua tarefa, você comente na sua tarefa o que foi feito nela. Se você encontrou alguma dificuldade, se tem alguma coisa te impedindo de completar a tarefa, essencialmente qualquer coisa que seja relacionado àquilo que você está fazendo. Isso é importante porque todo mundo pode ver como é que você está na sua tarefa e às vezes as pessoas já passaram por isso e essas informações são importantes para mim também, para saber como é que você está, né? Se você está com alguma dificuldade, se está correndo tudo bem, se eu posso contar com você para alguma outra coisa. Então esse relatório diário é o primeiro item. E o relatório da sprint é um relatório que eu faço ao final de cada sprint, que eu já vou explicar, para dizer para vocês como é que está o projeto no todo. Né? O quanto que a gente já fez, o quanto que falta fazer, o que está com problema e o que já foi feito. Desculpa a redundância, gente. E esse Scrum adaptado, então, revisando, começa com o Product Backlog, que é aquela lista de tarefas que eu tirei do meu documento de requisitos, certo? Desse Product Backlog, eu vou definir para cada sprint. Sprint é um tempo de trabalho. Imagina que ele pode ter de 2 a 4 semanas de duração. E nesse tempo de trabalho, eu tenho uma série de tarefas que precisam ser feitas, precisam ser cumpridas. Então, nesse tempo de trabalho, chamado de sprint, eu vou definir algumas tarefas para vocês utilizando o do.com, colocando lá, inclusive, a data limite. Então, a cada dia que vocês estiverem desenvolvendo essa tarefa, vocês vão fazer o que nós substituímos aqui, o Daily Meeting Scrum, com esse relatório diário, que você vai colocar na própria tarefa. E no final da sprint eu vou montar aquele relatório geral, falando sobre o projeto como um todo. E ao final dessa sprint, nós sempre teremos um produto que nós podemos testar, mostrar para o cliente, enfim, tem algo palpável funcionando ao final de cada sprint. E isso sempre vai lá para o Dropbox. Terminei a minha tarefa, peguei meus arquivos da minha tarefa, vou colocar lá no Dropbox e a gente vai se falando e vai testando tudo. Para no final dessas 2 a 4 semanas nós temos um produto já pronto. Ter um produto pronto não quer dizer ter o projeto todo pronto. São partes do projeto que nós podemos testar, implementar e ver. Porque se de repente tem alguma coisa que precisa ser modificada, ou nós conseguimos agir rapidamente em cima disso.
Bom, basicamente é isso. Não tem muito segredo. Tentei simplificar o máximo possível. E qualquer dúvida é só falar comigo aí no Facebook. Todo mundo sabe o meu perfil. Um grande abraço e até mais.